Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8. No texto de Gênesis, Gênesis 1, 20 a 29, nós temos um relato poético de como o mundo foi formado pelo poder de Deus. Como eu disse, é um relato poético, pois nós sabemos atualmente que o universo surgiu de uma grande explosão, Big Bang, e que a Terra, até chegar ao seu estado atual, passou por várias eras geológicas, onde cada ser, cada criatura foi surgindo e evoluindo através dos milênios até surgir o ser humano, fato que ainda não foi totalmente desvendado pela ciência, como que os seres humanos surgiram, né? Acreditemos nós no relato científico ou no relato poético, o fato é que o mundo foi criado totalmente organizado, onde cada ser, animado ou inanimado, tem a sua função. Existem as chamadas leis da física que regem todo o universo. De acordo com o relato da criação, narrado no livro de Gênesis, o ser humano foi formado à imagem e semelhança de Deus. Como diz o ditado, é Deus no céu e os seres humanos na terra. Deus, que é o dono do universo e criou a terra para ser o nosso lar, deu-nos uma ordem: que cuidássemos da sua criação. Ele é o dono da casa e nós somos os seus mordomos. Por milênios, parece que correu tudo bem. Deu certo, né? O que Deus pediu estava indo muito bem. O ser humano vivia em perfeita harmonia com a criação, mas a humanidade foi evoluindo, e aí eu pergunto, evoluindo? Evoluindo, né? E aprendeu a corromper o sentido das palavras ao seu bel prazer. Aquela harmonia inicial entre os seres humanos e a natureza tornou-se cada vez mais distante da realidade. Quanto mais fomos descobrindo tecnologias usadas por nós para a opressão, para a injustiça e etc. Quando deveria ser exatamente o contrário. Ao invés de usarmos as tecnologias, né, inventadas por nós com a sabedoria que Deus nos deu, para o progresso consciente, para o desenvolvimento sustentável, que é a palavra que se diz atualmente, né? Ao invés de nós usarmos essas tecnologias para o bem, a maioria das vezes nós usamos para o mal, para a destruição, para lucros, lucros e lucros, sem pensar nas consequências para com a natureza. Depois que descobrimos que somos iguais a Deus, apenas um pouquinho menores, sentimos-nos os próprios donos do mundo e levamos ao pé da letra de forma negativa as palavras do Criador. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1, 28. Esse tenebroso sentimento de onipotência nos tem levado à destruição da natureza de uma forma tão cruel que as futuras gerações já estão com a sobrevivência ameaçada. Nos tornamos tão inconsequentes que chegamos ao ponto de ignorar que nossos próprios descendentes, nossos mesmos, né, filhos e netos, serão herdeiros do caos. Já destruímos inúmeras espécies de animais e plantas, quebrando de forma violenta e inescrupulosa o ecossistema. A continuar dessa forma, chegaremos ao dia em que a natureza não mais terá forças para se recompor. Isso agrada a Deus? De forma nenhuma. Em que você e eu somos responsáveis por isso? Em tudo. Quem se cala dá razão a quem está errado. Na escola dominical a gente estava comentando que a questão cultural é muito forte, né? O Daniel até falou, né, Daniel? Que é muito complicado quando a gente tem que lidar com uma situação que já vem de culturas, né, de séculos e milênios daquela cultura. Mas mesmo assim, aí eu falei, mas mesmo assim a gente não pode se calar. O que a gente pode fazer? Dizer que está errado, né? Porque a gente precisa mudar de atitude.
E começando conosco, não é a gente daqui apontando para o outro tem que mudar, não. Nós temos que começar a mudança. Já diz o ditado, e vocês vão completar: quem cala, consente. E se nós consentimos, somos tão culpados quanto quem destrói. Se nós não aproveitamos o espaço daqui da igreja, que tem essas pessoas que nós agora vamos usar a mídia para transmitir essa mensagem, eu já coloco a mensagem por escrito, agora vai ser também filmada. Se nós não aproveitarmos esses recursos que nós temos para dizer que isso está errado, se nós aproveitarmos só aqui a igreja, esse momento que nós temos para falar que Deus cura, que Deus salva, isso é importante, nós temos que falar. Mas nós temos que falar também que a destruição da natureza desagrada a Deus. E Deus não fica nem um pouquinho satisfeito com isso que estão fazendo. E se nós não usarmos esse espaço, e se cada um de vocês, quando virem isso acontecendo no seu dia a dia, também se calarem, estarão sendo tão culpados quanto quem faz. Se vemos algo errado e não movemos uma palha para consertar, somos tão culpados quanto quem cometeu o erro. Se passamos a mão na cabeça de quem erra, erramos junto. Se deixamos uma criança maltratar uma planta, arrancar uma flor, maltratar e bater em um animal, entristecemos quem criou esses seres. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. De acordo com o texto da epístola, o universo está gemendo como uma mulher em trabalho de parto, por causa da nossa maldade, e espera com ansiedade o dia em que Deus irá restaurar a sua criação, que nós, seres humanos, destruímos. Parece até que a gente não depende, né, da criação. Parece até que a gente não depende. Vejamos, Deus criou o universo e nos colocou como seus mordomos para cuidar dele. E o que nós fizemos? Destruímos tudo, ao ponto de Deus ter que futuramente restaurar toda a sua obra. Deveríamos nos envergonhar disso. Deveríamos fazer jejuns e orações pedindo perdão a Deus por tão grande pecado. Como fizeram os moradores de Nínive, segundo o relato de Jonas. Todo mundo se arrependeu, né? E o rei daquela cidade mandou que até os animais fizessem jejum. É muito interessante ver esse relato. Nós precisávamos fazer isso. Né? Nós estamos precisando fazer isso. Todos nós pedimos perdão a Deus. Até o Filho de Deus, enviado para nos ensinar o caminho certo, foi morto pela nossa maldade. No relato do texto do Evangelho, vemos um confronto entre Jesus e aqueles que julgavam-se como Deus, sem pecado. Jesus conta uma historinha sobre sua vinda ao mundo para nos ensinar a amar a Deus e ao próximo, que também tem muito a ver com o que nós estamos meditando nesse momento. Essa história que eu acabei de ler, Jesus relatou. Um agricultor fez uma plantação de uvas e contratou algumas pessoas para cuidar daquela plantação de uvas. Precisava de muitas pessoas, né? Então ele contratou pessoas para cuidar da vinha. Essas pessoas sentiram-se donas da plantação e não queriam prestar contas de nada. Então eles se apoderaram de algo que não era delas, né? E trataram lá o seu bel prazer. Tornaram-se assassinos, ladras, sem amor, orgulhosas. Trata-se não apenas daquelas pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho em termos espirituais, né? O que Jesus está falando, o que ele quer dizer com essa história é que as pessoas não aceitaram o que ele veio falar, né? Essa é uma das interpretações, é a interpretação desse texto. Mas também nós podemos entender esse texto colocando-nos no lugar daqueles empregados que deveriam ter cuidado da vinha como mordomos, mas se sentiram senhores, né? Então, nós não cuidamos da terra como nós deveríamos. Nós não cuidamos da criação como deveríamos. Ao invés de nós pensarmos que a criação é de Deus e nós devemos cuidar e prestar contas a Ele, nós pensamos que isso tudo é nosso e a gente pode destruir tudo e acabar com tudo. Assim é o nosso raciocínio. Note que eu digo, né, em termos de humanidade. Eu não penso assim e acredito que a maioria de vocês também, se Deus quiser todos, também não pensam assim. Mas, de uma forma geral, é assim que a humanidade trata a criação de Deus. E isso entristece demais a Deus. Deus toma conta de tudo. De tudo. Quero aquele passarinho que nós pegamos ontem, né? Quero aquele passarinho. Ele enviou você passando naquele momento para a gente
ir até lá na rua e salvar aquela árvore. Os profetas estão sempre conosco, tentando nos alertar quanto ao perigo da ambição, do orgulho e de tudo que nos separa e nos afasta de Deus. Os cientistas são profetas enviados por Deus quando nos alertam sobre os perigos do aquecimento global, da destruição das florestas, da degradação do meio ambiente. Há pessoas também de dentro e de fora da igreja que são chamadas por Deus para nos mostrar que devemos amar e respeitar a criação. Hoje, dia 5, lembramos de Francisco de Assis, que foi o dia dele ontem, foi o dia que ele foi sepultado, dia 4 de outubro de 1229, se não me falha a memória. E de tantos outros, mulheres e homens que dedicaram suas vidas ao cuidado das plantas, das árvores e dos animais, dos pobres também, dos desamparados, dos órfãos, das viúvas e dos viúvos, idosos, desamparados pela sociedade perversa. Que a nossa oração hoje seja de agradecimento ao Criador pela vida dessas mulheres e homens, santos e santas de Deus, e seja também um pedido sincero para que possamos mudar de atitude, pedir perdão a Deus, à natureza e aos animais pela nossa crueldade e fazermos um voto de que de hoje em diante mudaremos de vida com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos de pé.